Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar com vocês uma experiência super legal, algo que eu adiei por muito tempo na minha vida e que quando eu resolvi pegar para ler, foi uma coisa assim que me deixou bem chocada. Foi a leitura de Persépolis. Mas por que eu fiquei tão assim fora de mim? Por que a experiência foi tão boa? Porque essa história é uma história em quadrinhos. Então aqui a gente tem não só que construir o texto, né, e construindo as imagens na nossa cabeça, mas a gente vai trabalhando também algumas imagens que já estão ali. Então essa junção, né, das duas linguagens é muito legal e cria um efeito muito diferente. Você vai imaginando e vivendo a história de um outro jeito, certo? Então o que a gente tem nessa obra? A gente tem a autobiografia da Marjane Satrapi, que foi uma menina que viveu ali contemporânea a invasão do Talibã, né? Não foi uma invasão, mas a gente poderia colocar como uma dominação. Ela viveu esse período, esse momento histórico em que muitos direitos, principalmente das mulheres, foram tirados, certo? Então ela, por meio dessa história, conta a vida dela e o que ela passou e quais foram os sentimentos e os sofrimentos que ela teve que viver durante esse período, certo? Então a Marge, assim que ela é chamada pela família dela, vai ser retirada do Talibã, do Irã, né? Porque ela era filha de pais que tinham uma visão muito moderna, muito mais liberal, né? Que tinham uma visão mais próxima do mundo ocidental, certo? E então eles não concordavam com aquelas imposições, mas não tinha como você ir contra, né? Porque a gente sabe que o regime talibã, ele é muito forte, muito opressor, inclusive chicoteava as pessoas na rua, né? Prendia, e aí nas cadeias a gente sabe que havia grande sofrimento dessas pessoas que iam contra as suas doutrinas. Então os pais da Marge retiraram, num período ali em que ela tinha mais ou menos 14 anos, ela foi mandada para a Europa para que ela pudesse viver fora desse regime que impôs tantas coisas, dentre elas o uso do véu, certo? E aí a gente vai ter então a vida dessa menina num período de adolescência, num período em que ela precisava, né, do apoio da família, ela acaba não tendo. E como é que ela vai se sair, tudo que ela vai fazer e principalmente tudo o que ela vai aprender com essa liberdade, que ela vai ter uma liberdade em excesso, né? Porque ela não vai estar com nenhum familiar, ela vai morar em alguns colégios internos, ela vai morar na casa de amigos da família, mas ela não vai ter a presença dos pais. Só que como ela teve uma criação muito aberta e a presença desses pais fica muito forte nos ensinamentos que eles deixaram, isso também é muito interessante. Porque sempre que ela está próxima de coisas erradas ou quando ela nega que ela é iraniana, quando ela nega a religião a qual ela pertence, sempre tem a presença dos pais, o que é super legal, porque ela vai se questionar o tempo todo e ela vai formar a personalidade dela baseada nesse contraponto aí de valores ocidentais muito liberais e os valores que os pais a ensinaram, né? Então todo o ensinamento religioso que previa também não extremismos, né? Mas previa, por exemplo, a mulher com um papel de igualdade, né? Uma possibilidade de estudar, uma possibilidade de trabalhar, de ter uma carreira, certo? Então a gente vai ter esse momento aí dela no exterior, a gente vai ter a volta dela para o Irã e então ela vai se apaixonar, ela vai estudar, certo? E aí a gente vai acompanhando todo esse desenvolvimento, a gente também vai ter aqui a presença aí da questão da sanidade, da saúde mental, né? Sanidade é muito forte, mas da saúde mental, tudo que ela sofreu. E quando ela volta, então as pessoas assim querem saber o que ela fez, como foi, toda aquela liberdade, tudo aquilo que ela teria vivido e as outras pessoas não poderiam ter vivido naquele período, mas então ela resolve se fechar, ela não quer contar isso.
Então a gente acaba refletindo junto com ela, né, o que é mais importante, quais são os valores que nos definem. E tudo isso é representado por meio dos quadrinhos, das imagens, é muito legal, certo? Você vai criando essa imagem e você vai tendo acesso principalmente aos pensamentos, né? Os pensamentos, as expressões faciais da Marge, é uma garota muito espirituosa, é muito legal acompanhar então esse crescimento, esse momento dessa mulher, né, que vai se tornar uma mulher no decorrer da história. Então você é colocado em questionamento também, porque enquanto ela se questiona na necessidade de usar o véu, na impossibilidade de ir para a escola, né, na impossibilidade, por exemplo, de ter uma vida sexual como ela quisesse e não com imposições religiosas, você também vai se questionando nas escolhas que você faz, nas liberdades que você tem, até que ponto você utiliza essas liberdades, até que ponto você quer essas liberdades, ou até que ponto ter muitas liberdades é bom, né? Tem muitas escolhas, ter uma gama de possibilidades é bom, não é? Como que você caminha, como é que nós caminhamos dentro de tantas possibilidades assim. E também é muito interessante porque esse livro, assim como a biografia da Malala, que eu já fiz resenha para vocês aqui no canal, faz a gente perceber um outro lado da religião que faz parte ali do Irã, certo? Então a gente vai ter ali uma visão que é totalmente extremista, mas por meio dessa personagem principal a gente vai tendo uma visão um pouco mais amena, né? Um pouco mais humana talvez, dessa religião que muitas pessoas já associam a homem-bombas, a atentado terrorista, a burca dos pés à cabeça. Então a gente vai conseguindo entender também historicamente o que essa religião representa para aquelas pessoas que não são extremistas, certo? E é muito legal porque a gente consegue então fazer um contraponto com o que a mídia traz pra gente, né? Então a gente a todo momento é bombardeado aí agora em outro sentido, né? Com muitas informações e muitas vezes são informações, né? São notícias que não trazem a visão real dessa religião. E aí a gente, por meio desse tipo de livro, consegue ter também uma formação histórica e social. Então a gente não está simplesmente e despretensiosamente conhecendo a história da Marjane. A gente está aumentando o nosso conhecimento histórico, aumentando a nossa capacidade crítica, porque aqui tem informações diferentes daquelas que são nos passadas por meio das mídias, né, televisivas, sociais, enfim. E aí a gente consegue então colocar um ponto de interrogação e criar o nosso ponto de vista, certo? É muito interessante. Então eu sempre recomendo, né, a leitura das autobiografias ou das biografias. É muito interessante porque a gente consegue ver um outro lado da história, a gente consegue ver uma outra forma de sentir aqueles fatos, então a gente consegue atribuir uma nova interpretação. E o que é mais importante, esse tipo de texto permite ao leitor construir o seu próprio senso crítico. Uma das principais funções da leitura, do meu ponto de vista, é essa capacidade que ela tem de nos dar a possibilidade de criar um próprio senso crítico. Olha que legal, né? A gente vai ficando pessoa melhor, vai sendo um ser humano melhor, mais racional, menos extremista, e alguém com a capacidade própria de decidir qual ponto de vista é melhor para si mesmo. Então fica aí uma super dica de experiência de leitura de história em quadrinhos. Eu vou trazer mais para vocês durante esse ano, já selecionei alguns títulos novos que eu vi aí que parecem ser muito legais. E a outra dica é que as biografias e autobiografias nos permitem aguçar o nosso senso crítico. Eu espero que vocês gostem e a gente se vê no próximo vídeo.